Vamos para mais um vídeo aqui no seu canal Sala de Trânsito falando sobre resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, nessa série de vídeos sobre resoluções que nós estamos fazendo aqui no canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a resolução número 914 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, que trata das questões relacionadas ao reboque nas motos, né? Que por sinal tem um ponto aí até de discussão, né? Quando a gente chama reboque ou semi-reboque. A norma, por exemplo, chama semi-reboque, mas parece ser um reboque quando você olha para a definição lá do anexo 1 do CTB. Tem esse ponto de divergência aí, mas vamos chamar de semi-reboque nas motos, assim como está na norma. Então, bora lá para os nossos comentários aqui a esse respeito. Ó, antes de mais nada, você precisa saber que existia uma norma que anteriormente tratava do tema, que era a resolução número 273 de 2008 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. Essa era a norma que tratava do tema e que, junto de outras que fizeram modificações, acabaram sendo revogadas e consolidadas nessa resolução 914 do CONTRAN, que regulamenta a utilização de semi-reboque por motocicletas e motonetas, define algumas características, estabelece critérios e traz algumas outras providências. Não é uma norma muito extensa, mas a gente faz os comentários na sequência. Olha, destaco aqui de início o artigo 2º, né, que estabelece o seguinte, olha: as motocicletas e motonetas dotadas de motor com mais de 120 cm3, então perceba que essa aqui é a potência mínima para que o veículo possa tracionar outro. Se tiver menos que 120 cilindradas, então não é possível, não é, que esse veículo, essa moto, vamos chamar de modo geral, englobando aí motocicleta e motoneta, possa tracionar um semi-reboque, como você observa aí na própria disposição legal. E aí tem algumas exigências, né? Desde que, inciso 1, especialmente projetada para o uso desses veículos, ou seja, é preciso que o fabricante do veículo tenha projetado a motocicleta ou motoneta com essa finalidade, algo semelhante com aquilo que já aparece ali na questão dos automóveis, por exemplo. É preciso que aquele automóvel ele tenha condição indicada pelo fabricante para poder tracionar outro veículo, tá certo? No inciso 2, temos ainda a previsão de que precisa estar homologado pela Senatran, e no inciso 3, está previsto aqui que você precisa observar os limites de capacidade máxima de tração, que é chamada de CMT, indicados pelo fabricante ou importador da motocicleta ou motoneta. Ou seja, o CMT, a capacidade máxima de tração, é quanto o veículo pode tracionar. Então o fabricante ele vai indicar que aquele determinado veículo pode tracionar, por exemplo, até 200 kg de PBT, né? Ou seja, o veículo que ele está tracionando, o semi-reboque nesse caso, teria que ter no máximo 200 kg de peso bruto total, já considerando aí a sua carga, tá certo? Então tem que observar isso. Se não, se você tiver um excesso aí em relação ao peso, ou seja, você excedeu o CMT do veículo, a capacidade máxima de tração do veículo, nesse caso pode estar cometendo a infração lá do artigo 231, inciso 10 do CTB, que é transitar com o veículo justamente excedendo a capacidade máxima de tração, tá certo? No parágrafo único, temos a seguinte provisão, ó, a seguinte previsão: a CMT de que trata o caput deve constar no campo de observação do certificado de registro de licenciamento de veículo, CRLV, da motocicleta ou motoneta, como normalmente consta lá. Pode ser que o veículo tenha saído de fábrica, né, com CMT igual a 0. Então, nesse caso, ele não pode tracionar nenhum tipo de veículo, ok? Na sequência aqui, temos o artigo 3º, que estabelece o seguinte, que os semi-reboques tracionados por motocicletas e motonetas devem ter as seguintes características. Nós vimos as características das motos, né? Aí eu estou englobando para facilitar as motocicletas e motonetas, e aí vamos ver as características dos semi-reboques. Ó, no inciso 1, aí são algumas informações técnicas, né? Nós temos 3 alíneas aqui iniciais, ó, que diz o seguinte: tem que ter o número de identificação veicular, o VIN, gravado na estrutura do semi-reboque, todo veículo tem isso, o ano de fabricação do veículo gravado em 4 dígitos, e a plaqueta com alguns dados de identificação do fabricante, como por exemplo a tara, a lotação, peso bruto total, dimensões como altura, comprimento, largura, são informações mais técnicas a respeito do semi-reboque. No inciso 2 desse mesmo artigo, nós temos aqui uma lista com alguns equipamentos obrigatórios que o semi-reboque deve ter, como por exemplo, para-choque traseiro,
lanterna de posição traseira de cor vermelha, como os veículos normalmente têm, protetor de roda traseira, freio de serviço, né, que seria, o pessoal costuma chamar, né, para poder você conseguir realmente ali fazer a imobilização do veículo, né? Tem gente que chama de freio auxiliar, com freio de mão, enfim, mas é só o modo como as pessoas chamam, mas a legislação vai chamar aqui de freio de serviço, tá certo? Temos ainda a lanterna de freio de cor vermelha, tá certo? Temos ainda aqui iluminação da placa traseira. Você diz placa traseira, você pode até estar estranhando, né, a expressão aí, placa traseira. Esse veículo tem que ter placa? Claro que tem que ter, né? Lá no artigo 120 do CTB, fica previsto que os reboques e semi-reboques devem ser registrados. E no artigo 130 do CTB, nós temos a previsão de que esses reboques e semi-reboques têm que ser licenciados. Então aqui você encontra a informação sobre registro desses veículos e aqui a informação sobre licenciamento. Tanto é que um veículo desse, se tiver circulando na via, que é comum da gente encontrar, né, uma moto ali tracionando um semi-reboque, e às vezes esse semi-reboque ele não tem placa, né? Então nesse caso você autua e remove. Cabe ao agente de trânsito fazer a autuação e fazer a remoção desse veículo. Tem também aqui ainda lanternas indicativas de direção traseira de cor âmbar ou vermelha, que é a famosa seta do veículo, né? E pneu que ofereça condição de segurança, né? Que, ali observando as regras em relação ao pneu, que inclusive, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas está na nossa programação para gravação, né? Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui sobre o semi-reboque nas motos, estou gravando a resolução 914, mas pneu resolução 913 está na programação aqui para ser gravado também nos nossos comentários. E também elementos retrorefletivos aplicados nas laterais traseiras do veículo, conforme a resolução do CONTRAN. Então, ó, faltou algum tipo de equipamento desse? Para-choque, lanterna, freio de serviço, enfim, está sujeito ao cometimento de alguma infração conforme o caso, tá certo? No inciso 3, nós temos aqui a previsão de que as dimensões desses veículos com ou sem carga devem ser as seguintes, ó. Largura máxima de 1,15 m, então essa é a largura máxima que o semi-reboque pode ter, altura máxima de 90 centímetros e o comprimento total máximo, incluindo a lança de acoplamento. Lança de acoplamento, eu vou desenhar aqui, uma moto vai ficar feia, mas só para você entender, a lança de acoplamento é isso aqui, né? Então você tem lá o reboque, ó, e a lança de acoplamento é isso aqui. Já incluindo a lança de acoplamento, que geralmente é um triângulo, né? Como se fosse de cima aqui, ó. Você tem lá o reboque, né? Aí você tem a lança de acoplamento e você tem aqui a moto, né? Então, isso seria a lança de acoplamento, tá certo? Deixa eu apagar o desenho feioso aqui que eu fiz, né? Mas enfim, só para você entender, já incluindo essa lança de acoplamento, no máximo 2,15 metros de comprimento, beleza? No artigo 4º temos a seguinte previsão, ó, de que cabe à autoridade de trânsito do órgão com circunscrição sobre a via decidir sobre a circulação de motocicleta e motoneta com semi-reboque acoplado na via sob sua circunscrição. Então é preciso que o órgão regulamente, se não regulamentar, não existe nenhum tipo de restrição, ok? Então pode ser que algum determinado órgão de trânsito tenha entendido que nessas ruas aqui no centro não pode, pelas circunstâncias, enfim, tá certo? E em relação às infrações possíveis, né? Nós temos aqui algumas, né, infrações possíveis e também a questão da categoria de habilitação, já que é um ponto aqui que gera algum tipo de dúvida, né, do pessoal, e é importante que você saiba, tá certo? Mas enfim, eu destaco aqui como infração, tá certo? A infração prevista lá no inciso 6 do artigo 244 do CTB, tá certo? Essa infração do inciso 6 do artigo 244 do CTB é quando você tem ali um veículo, tá certo? Quando você tem a moto, né, que está ali tracionando um semi-reboque em desacordo com aquelas previsões que nós vimos lá no artigo 2º, né? Que é a questão de você estar ali tracionando um semi-reboque que não está homologado, que deixou de observar ali critérios do veículo ter sido projetado para essa finalidade, enfim. Aí você tem essa infração do artigo 244, inciso 6 do CTB, que é conduzir motocicleta, motoneta, ciclomotor tracionando outro veículo. Essa infração ela é de natureza grave,
vão ser registrados aqui 5 pontos no prontuário do infrator, além de uma multa de R$ 195,23 em razão do cometimento dessa infração que eu trouxe para vocês aí. Mas existem outras, né? Como eu citei, a questão de licenciamento, a questão do veículo que não está devidamente registrado, a falta de equipamento obrigatório. Essa seria, entre aspas, né, a infração específica, né, que é justamente conduzir motocicleta, motonetas com motor rebocando outro veículo. Em relação à categoria de habilitação, a previsão legal nós temos aqui no artigo 143, inciso 1 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o seguinte, ó, que vai ser veículo de categoria A aquele que está conduzindo um veículo de 2 ou 3 rodas, tá certo? Com ou sem carro lateral, né? Então, quando você olha aqui de repente para a moto, aí você vê a moto em si com 2 rodas e você vê ali o semi-reboque com mais 2 rodas. Aí você diz, mas isso aqui não seriam 4 rodas? Não deixa de ser categoria B? Aí é o grande detalhe em relação à categoria A, porque ele menciona que quem tem que ter 2 ou 3 rodas é o veículo motorizado, né? Por essa razão, a categoria de habilitação para uma moto tracionando um reboque vai ser A, tá certo? Então, com a categoria A é possível, desde que, evidentemente, observe todas essas regras aí que nós mencionamos e que estão previstas na legislação específica e aplicável a esse tipo de veículo, tá certo? E você, ficou com dúvida? Concorda com algo? Discorda de algo? Tem algum ponto que você queira destacar? Deixe nos comentários. Você que nos acompanha aqui na página sabe que todos os comentários que ficam aqui no canal, a gente faz questão de interagir, ou esclarecendo dúvidas, ou comentando em cima do seu comentário, quando você traz a sua opinião, porque a ideia é justamente essa, é promover essa troca de informação aqui no seu canal Sala de Trânsito. Você que nos acompanha também sabe que a norma específica sobre essa resolução, né, que nós falamos, essa resolução 914, o link para ela vai ficar disponível na descrição desse vídeo e também o link para você fazer download do slide, caso você queira, para guardar aí nos seus materiais, se for útil de alguma forma para você. Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.